Ok, pessoal, já de volta. Eu vi aí o comercial do posto Santo Estevão, que fica ali em Araras, com a qualidade da gasolina Fit. Pessoal, quando for botar gasolina, dá um pulinho em Araras. Posto Santo Estevão, qualidade Fit. Passando aqui pelo pessoal do Facebook, Gilberto está com a gente dizendo que hoje sextou. Isso significa que ele quer que eu fale dos salgadinhos do Davi. É isso que o Gilberto está falando aqui, que sextou, é porque sexta-feira é dia de salgadinhos do Davi. Salgadinhos do Davi. O pessoal que quer salgadinhos aí. A gente tem aí a chamada do Davi, ó. Se tiver, podemos soltar? 976097833 é o telefone dos salgadinhos do Davi. É só você ligar para o Davi, ele vai levar o salgadinho na sua casa. Essa é a alegria do Gilberto de toda sexta-feira. Lia Queiroz assistindo a gente, bom dia aqui. Hoje falou que está assistindo ao vivo e botou aqui, sinto sua falta no rádio, espero que você volte. Lia, eu não quero não. Não quero não, me deixa quieto lá em casa, me deixa quieto só na televisão. Mas o nunca não existe, né? É tudo uma questão de depende. Asilo São Vicente de Paulo, no bairro de São Pedro. Você conhece o Asilo São Vicente de Paulo? Pois é, você já foi lá? Então, eu vou conversar hoje com a Sônia e com a Melissa, que estão hoje, aliás, hoje não, né? Que administram o Asilo São Vicente de Paulo. Bom dia, meninas. Bom dia. Quem criou o Asilo São Vicente de Paulo, Sônia? São Vicente de Paulo. O asilo é uma instituição filantrópica, né? Ele foi fundado pela Sociedade São Vicente, Sociedade dos Vicentinos. Essa sociedade é uma organização católica, né, de pessoas que se juntaram para prestar a caridade. Entre essas caridades, nós temos asilos, creches, e o São Vicente, né, aqui em Teresópolis, foi fundado por esse grupo. Há quanto tempo? Essa instituição foi fundada em 7 de abril de 1972. Vamos fazer 50 anos agora. 49, né? Vamos fazer agora, em 7 de abril, 50 anos. 50 anos, Isso. 7 de abril. Isso. E quem foi que criou? Quem foi o principal que mexeu para a criação do Asilo São Vicente de Paulo? Nós tínhamos um padre aqui, né, na igreja de São Pedro, e junto com o Roberto Rocha, que é um dos fundadores, que ainda é o atual presidente, e presidente do grupo dos vicentinos também. Então, eles tinham esse movimento dos vicentinos. Mas não fala Roberto Rocha, não, o pessoal não vai saber. Explica direitinho. Robertinho Tá. Ferreira da Rocha, Isso. Gente boa pra caramba, que qualquer dia vem aqui no programa, que, aliás, é pai dela e avô da Melissa. Isso mesmo, com muito orgulho, né, meu pai. Então, ele foi um dos fundadores, junto com esse grupo de vicentinos, que era do padre lá naquela época, né, da Igreja Católica. E eles fizeram a fundação, eles ergueram, né, a obra, construíram a casa, que era assim, 2, 3 quartos, eram 2 alas mais a cozinha, né? E aí a casa foi se ampliando, crescendo. Hoje nós temos 7 quartos, nós temos um refeitório amplo, além da cozinha, nós temos 5 banheiros, então, assim, a casa foi ampliando. Nós recebemos da prefeitura, na época, cedeu o terreno, cedeu o espaço. Então, o espaço é próprio, né, e cedido pela prefeitura. E, com isso, a gente começou essa grande obra, que é a instituição São Vicente de Paulo. Quantas pessoas você tem hoje lá? Hoje nós temos 40 idosos. 40 idosos? Nós temos capacidade para 50 idosos, mas a gente trabalha nessa margem de 40 para poder atender com excelência, né, e dentro do que eles precisam. Eu fiquei... Melissa, já vou deixar você falar. Tá? Eu fiquei ali, eu fui ao São Vicente de Paulo, eu já não ia há algum tempo. Aliás, alguns anos, né? Que eu não ia lá no São Vicente de Paulo. Que entra ali ao lado do Colégio Presidente Bernardes. Eu precisei de uma ajuda de Sônia, aí eu fui lá procurá-la para uma pessoa e a gente conseguiu. E eu vi 3 pessoas, uma falecida recentemente, lógico, não vou citar nomes, né? Que a gente, de repente, se deixa de ver pessoas nas ruas e você acaba esquecendo das pessoas. E eu vi 3 pessoas lá no Asilo São Vicente de Paulo. E me impressionou, porque eu já não via essas pessoas, eu nem sabia, eu nem me lembrava mais delas. É comum isso acontecer, Sônia, Melissa, a pessoa chegar lá e, caramba, fulano está aqui, eu não sabia mais dele. Eu, por exemplo, falei com vocês quem eram as pessoas. Falei, é impossível de estar. Um
era professor de xadrez aqui em Teresópolis, um cara altamente inteligente, fez muitos programas comigo na Rádio Teresópolis. Vocês sabem de quem eu estou falando. Sim. O outro, um ex-empresário aqui do município também, eles estão lá no asilo. É comum isso acontecer, como eu cheguei lá e falei, caramba, fulano está aqui, eu esqueci dele. É comum acontecer, sim. Por quê, Hélio? Assim, quando eu fui trabalhar lá na instituição, eu entendi que um lar de idosos não é só um lugar onde as pessoas colocam o idoso da família, porque ele está me, assim, ele dá trabalho, está me atrapalhando. O lar de idosos é um lugar, é como se fosse assim, para mim, né? Eu vejo assim, eu tenho que cuidar, então eu tenho a creche. Né? E eu deixo meu filho lá, e com isso a gente não vê problema. Eu deixei, nossa, você deixou o seu filho ali. O lar de idosos é como se fosse isso. A gente tenta fazer o trabalho lá como extensão da própria casa do idoso. Então, é comum, às vezes, você fala, poxa, nunca mais eu vi fulano na rua. E o fulano está abrigado no lar para dar continuidade ao cuidado que ele necessita. Porque é mais como se fosse uma instituição de cuidado, entendeu? Assim, de você cuidar como, com medicamentos, com médico, com assistência, que eles precisam 24 horas, do que eu botei para morar lá. Então, sim, é comum realmente, às vezes, pela necessidade da família, desse auxílio, desse socorro, entendeu? 24 horas. Muitas das vezes a família não consegue, porque, né, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm suas vidas, então eles nos confiam esses idosos para a gente fazer esse trabalho. Entendeu? Perfeito. Melissa, quer falar? Que eu tenho uma pergunta para você. Então, os lares de idosos, né, as instituições, elas sofrem muito um preconceito. Né? Como assim o preconceito? A falta do conhecimento, da necessidade daquilo ali, o quanto aquilo é importante na sociedade, faz com que as pessoas julguem sem entender o real sentido da instituição. Porque, como a Sônia falou, a gente é a continuidade da casa daquela pessoa, é dar assistência com mais profissionalismo, é olhar para aquele cidadão, né, para aquele idoso, com mais humanidade, é olhar todas as necessidades que ele precisa. Então, vai chegando, né, a idade e o idoso vai precisando de cuidados direcionados, que é um cuidado especial com dietas, né, com o físico, né, com a fisioterapia, enfim. E, em casa, manter toda uma infraestrutura é muito mais difícil. Num lar de idoso, numa casa, tem toda essa infraestrutura, tem todo esse benefício para o idoso poder ser olhado da maneira como ele necessita. Então, vem por trás um preconceito, as pessoas não entendem a real necessidade daquela instituição e acabam julgando como abandono, como deixou para lá. E não é isso. O sentido real é o cuidado, que muitas das vezes a gente acaba sendo um tanto quanto relapso em casa. Em casa, a gente tem também o costume de achar que aquele idoso ainda é ativo, que ele pode ficar sozinho, que tem como ele ficar fazendo uma comida, mas, às vezes, ele esquece o gás ligado. A gente recebe várias e várias pessoas, vários retornos falando, né? Ai, nossa, meu tio, meu pai, minha mãe está fazendo isso e aquilo. Isso é comum. Independente da idade, né? Independente. Porque eu vi ali gente que não é tão com tanta idade assim. Sim. Vou até ser mais claro. Eu vi o teu avô, né? Teu avô, Robertinho está quantos anos? 82 anos, sim. Super ativo, trabalhando, não quer parar, com a cabeça no lugar, dirigindo, batalhando pra caramba. E pessoas um pouco mais novas do que ele, já no asilo com problemas. Quer dizer, isso independe da idade, não é, Melissa? Sim, não depende da idade. Assim, muito do sistema daquela pessoa, né? O sistema neurológico, o sistema físico, que às vezes acaba dependendo. Às vezes a pessoa tem a saúde mental dela é perfeita, mas ela depende dos cuidados físicos. Ela vai agregando problemas, né? Vai agregando problemas de saúde ao longo da vida e acaba dependendo, né, de cuidados. Ou acaba tendo o físico perfeito e
agrega para si um problema neurológico. Então, não depende da idade. Não depende da idade. Agora, Melissa, você foi criada ali, praticamente, né? Sim, fui. Quer dizer, praticamente não, foi criada ali. Fui. Como é que é você hoje também administrar o asilo que seu pai administrou, que sua mãe administra, que seu avô administrou, e você está ali agora? Ou seja, você vai ficar ali? Olha, é um lugar que eu tenho um carinho enorme, né? É muito... Eu olho assim para a minha vida e eu falo, gente, que louco tudo isso. Eu não esperava isso, né? Para mim. Foi uma coisa que eu meio que caí de paraquedas, com o falecimento do meu pai. A minha mãe, né, foi convidada a mandar seu currículo para lá, para os vicentinos, enfim, estudarem, enfim, e recebeu a proposta de administrar. E, para ser sincera, não era de total interesse meu estar ali. Mas eu sempre gostei de relações sociais, sempre gostei de serviço social, de estar lá dentro do São Vicente. Há um período da minha vida, eu fiquei afastada, mas por questões da vida mesmo, estudo e tal. Sim. E aí eu fui convidada para retornar. E aí comecei, né, a me envolver, e é um lugar que eu tenho um carinho enorme. Eu tenho muito amor, muita paixão pelos idosos, todo um carinho por cada um que passou por lá e que está lá conosco. Dizer que eu vou continuar é muito incerto, né? Porque eu tenho 21 anos, né, uma longa estrada pela frente, mas é um lugar que eu vou estar sempre dedicando o meu carinho. Se eu não puder estar lá como administradora à frente, né, ou acompanhando Mas quem você vai seja, estar. eu vou estar, nem que seja nos bastidores ali, fazendo a presença com uma doação, com as visitas. Eu vou estar sempre por ali, por ser a minha história de vida. Na volta do comercial, eu vou pedir para elas contarem uma história, até curiosa para mim, né, que eu vi lá no Asilo São Vicente de Paulo, de uma senhora que está lá. E eu já conhecia essa história, eu só não me lembrava, e muito menos me lembrava dela. Aliás, eu não a conheço, conheci lá naquele dia. Mas quando ela começou a conversar comigo, aí eu me lembrei do fato. Essa senhora apareceu no Fantástico há tempos atrás, e eu vi esta matéria. Ela namorou um candidato à presidência dos Estados Unidos, não é? Sim. E ela tem isso. Eu vou fazer essa matéria para vocês, é que eu ainda não tive tempo, mas vou fazer isso. Elas vão contar essa história já para vocês. Indo para o comercial, mais uma vez, lembrando aí da Sorridentes. Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. Sorridentes tem um plano, eu já estou lá, hein? Tem um plano odontológico por apenas R$19,90. R$19,90. Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. A gente volta já.